um processo onde tem muitas pedras para fazer ali, se estruturar, não tem jeito de você nomear quem é importante. Mas eu tenho essa nomeação, né? O SUS é a condição sine qua. Então acho que é isso, pensar SUS como arcabouço. Nós somos apenas atores, sem nenhuma imodéstia. Atores substituíveis, claro que vai ser mantido tudo que vai acontecer, substituíveis, mas você perdeu o arcabouço, acabou. Não tem jeito. Né? Como é que a resposta funcionou? Por que ela funcionou? Então eu tenho uma lista. Resposta governamental precoce. Envolvimento da sociedade civil. Envolvimento da academia. Política baseada nos direitos humanos. E financiamento de projetos comunitários. Essas 5. Nada disso funcionaria se não tivesse o SUS. Então, na verdade, tudo isso aí é como se tivesse um amparo, dentro desse amparo, que é uma estrutura de saúde toda cheia de problemas. Dentro dela, você pode acatar uma brigalhada danada, claro, né, que as pessoas são pessoas, gente é gente, né, cada um achando que tem mais importância que o outro. Então, eu não consigo separar e nem dar nota. Isso aqui foi 30%, 40%. A impressão que eu tenho, claro, que mesmo a resposta dentro do SUS não tivesse acontecido essas outras coisas, né? A academia envolveu, interessante, com toda a dificuldade que envolveu. O movimento social, claro que ele envolveu, né? A formação do GAPA aqui, os GAPAs nacionais, depois outras instituições. Né? O governo acabou sendo... E é interessante que no começo nem foi a reboque, né? Porque a estrutura, a superestrutura, a primeira que apareceu foi governamental, que foi 84, 85, 84, estruturação do serviço de referência em São Paulo. 85 é pipoca, né? Aparece o nosso aqui, logo em seguida aparece o departamento de AIDS. E passou um pouco tempo, estruturam-se os GAPAs e outras coisas. Então, quer dizer, eles foram ali, cada um ocupando um espaço seu e puxando para o lado que for necessário. Porque se você olhar agora a resposta brasileira ao HIV/AIDS nesse período, nesses 30 anos mais ou menos a resposta, né? Ela também é completamente inusitada, né? Porque o Brasil decide montar uma estrutura para cuidar, decide fornecer medicamento para todos que necessitam, e já estava na Constituição, mas fez uma lei específica, né? A Lei 19696, que diz que todo mundo que tem necessidade tem que ter acesso. Né? Fez uma diferença brutal, né? Um país complexo, de novo, né? Com a crise econômica muito pior do que está hoje, apesar de todo mundo falar que é o contrário, né? Decide que vai tratar todo mundo. E serve de exemplo, acaba sendo um exemplo internacional, que acaba, quer dizer, muda de foco, né? Aquela coisa que era talvez local, regional, ela torna nacional, e o Brasil torna-se com uma visibilidade enorme, né? Que houve uma pressão muito grande dos agentes econômicos, dizendo que estava gastando muito dinheiro com a população pequena, e que o custo-benefício, não sei como é que eles usam isso em saúde, mas usam, né? Aí foi muito interessante que teve uma avaliação financeira mostrando que com o investimento entre 96 e 2002, que foi a época que o medicamento começou a tornar mais disponível, houve diminuição de mortalidade, diminuição de internamento, menos gente saindo de emprego, menos gente indo para a Previdência, e concluíram que os 2 bilhões de dólares gastos ou investidos nesse período salvou pelo menos mais uns 3. Então ficou claro, um negócio que todo mundo conhecia, cada investimento desse diminui custo, né? Mas repararam de falar sobre isso. O Brasil acabou tornando-se uma figura muito querida internacionalmente, né? Um exemplo brasileiro. Esse enfrentamento do Brasil só aconteceu, chegou no ponto que está, que não é o ideal, mas só chegou porque tem o SUS. Que é muito interessante lembrar disso, né? Acho que é um negócio que toda hora eu falo sobre isso, porque se não houvesse uma estrutura de saúde capilarizada, estabelecida, com acesso pelo menos legal, não teríamos conseguido fazer absolutamente nada, né? O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um plano de saúde universal. 80%. Tudo que é complicado em saúde, o único lugar que você consegue é no SUS, né? Vamos começar pelo HIV, nós estamos falando sobre ele, tuberculose, transplante, hemodiálise, tratamento oncológico, tudo que complica
você recebe, não é de graça, né? Nós pagamos imposto para isso, mas é de maneira correta, né? Então entra nessa história toda e eu acho que permeia, eu acho que talvez essa história de permear, que é como é que você mantém isso funcionando, tem de ter duas coisas, né? Tem de ter certeza que as pessoas são cidadãs, têm direito àquilo, entra a discussão da ética, na ética em todo sentido, né? Obrigação nossa de cuidar, não é nenhum favor, absolutamente. A pessoa muitas vezes acha que está fazendo favor quando está atendendo o SUS, está sendo pago para atender, né? E a discussão da ética como uma coisa mais ampla, que deve ser para todo mundo. E essa é a mais complexa, eu acho. Um país que consegue controlar a palavra é pesada, né? Consegue enfrentar um problema dessa envergadura, uma patologia tão complicada como essa, que envolve morte, preconceito, medo, difícil acesso, medicamento caro, é capaz de enfrentar qualquer coisa, né? Necessita realmente aquela discussão que também permeou todo esse processo, e como é que se decide utilizar recursos para a coisa que é necessária.